pessoal, boa noite. Eu tenho a cura do que nunca teve fim. Eu tenho a cura pra eu recomeçar. Eu sei, eu quero só ressignificar. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje nós teremos um bate-papo super especial. Vamos entrando e já vamos compartilhando essa live com o maior número de pessoas. Eu tenho a cura do que nunca teve fim. Eu tenho a cura pra eu recomeçar. Eu sei, eu quero só ressignificar. Posso ser melhor do que eu sempre fui. Eu sou a chave pra tudo melhorar. Eu sinto que agora o tempo flui. Eu tenho amor pra de novo começar. O que ninguém sabia, o que só eu sentia, até eu não entendia. Agora eu posso Boa noite, boa noite, boa noite. O que ninguém sabia, o que só eu sentia, até eu não entendia. Agora eu posso respirar. Meu corpo está melhor, minha mente está melhor, meu peito está melhor, minha alma por si só. Meu corpo está melhor, minha mente está melhor, meu peito está melhor, minha alma por si só. Minha alma. Eu posso ter tentado de tudo, me senti sozinha nesse mundo, mas a vida deu uma reviravolta. O MPC me tirou do mudo. É isso. É isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Que felicidade enorme de estar aqui com vocês, né? Em mais uma live. Hoje à noite nós teremos uma convidada super especial, né? É a Vanice. Eu não vou me arriscar muito a falar do sobrenome dela, não. É Bonavigo, acho que é assim. Ela vai falar pra gente como que se pronuncia o sobrenome dela, mas enfim, é uma pessoa linda, né, de um coração enorme, mas não é por isso só que ela está aqui. Sim, claro, é pela pessoa que ela é, mas a pessoa que ela é, né, vai trazer um conteúdo fantástico pra gente, que eu tenho muita curiosidade, nunca me aprofundei nesse assunto, né, mas eu tenho curiosidade, assim, não é um assunto que eu me aprofundei, assim, nunca fiz cursos de numerologia, né? Vamos ver se a Vanice aqui desperta em nós, né, em todos nós aqui, uma vontade, uma necessidade de se aprofundar mais, porque é muito interessante, né? E aí, assim, a gente vai convidar para a gente entender, né? Nós que somos terapeutas, nós que somos que temos uma afinidade, né, com o mundo das terapias. Tem gente que está aqui que é terapeuta, tem gente que está aqui que é afim, tem gente aqui que é paciente de terapia, tem gente aqui que quer porque quer estar aqui porque quer entender um pouco mais sobre essas questões terapêuticas, né? E aí eu perguntei para Vanice, o que a gente pode falar, né, sobre numerologia? Falei, é possível, né, a numerologia falar para numerologia, sobre a numerologia com terapeutas? É uma ferramenta terapêutica, não é? Né? Então a gente está aqui para entender um pouco sobre isso, e eu vou já chamar essa mocinha aqui para a gente bater esse papo super especial. Ela que já transidas, né, com essa ferramenta maravilhosa que é a numerologia. Vamos lá bater um papo agora com a Vanice. Deixa eu ver se ela aceita aqui. Tudo bem? Boa noite, querida. Tudo bem? Boa noite. É um prazer. Olha, eu te confesso que eu estou profundamente emocionada. Eu sou bem natural, assim, aliás, faz parte do nosso ofício, né?
fazer as Sim. lives, aparecer, mas eu não sei se foi a música no início da live, tocou tanto o meu ser, assim, que eu comecei a ficar emocionada. Disse assim, meu Deus, eu preciso respirar fundo. Então, respira fundo. Eu estava aqui Sim. apresentando para as pessoas, né? Para a gente entender, né? Eu estava falando para eles, eu sei que você estava ouvindo aqui, mas enquanto você vai respirando fundo, e tá tudo bem se emocionar, né? Eu falo para as pessoas que aqui também é lugar para isso, né? Um lugar seguro para isso. Eu tava falando para as pessoas o tanto que você é linda e eu tava querendo muito essa live, né? Você sabe muito bem que eu queria muito essa live. A gente já falou várias vezes assim, bora fazer que dia, né? E nunca dava essa agenda, mas graças a Deus deu certo. E eu tenho muita curiosidade, porque na verdade eu nunca me aprofundei, né, sobre a numerologia e todas as perguntas que eu vou fazer assim para vocês são realmente perguntas que eu tenho curiosidade, porque eu não sei de nada, tá? Sobre Com a numerologia. certeza. Eu estou aqui, assim, de coração aberto para poder responder todas essas questões. Mas eu queria te dizer também que eu adorei esse início com a música. Pela primeira vez hoje eu fiquei prestando atenção na letra da música, você cantando junto com você, né? Você cantando com você. E aí eu fiquei pensando assim que eu acho que a minha emoção também tinha muito a ver com a admiração que eu tenho por você, por sua pessoa, por seu trabalho, por tudo aquilo que você traz para as pessoas enquanto cura, enquanto clareza, não é? Clareza da nossa jornada mesmo, né? Porque eu acho que é tudo uma coisa só, né, Dalila? Então, eu acho que você vai saber hoje do quanto o nosso trabalho tem coisas em comum, né? Porque, na verdade, tudo é atômico, né? Tudo é energético. Nós somos átomos, então a gente vai descobrir que nosso trabalho tem muita coisa em comum. E eu estou aqui para falar assim com o maior carinho. Eu sou a Vanice Bonavigo. Tá Depois, se bom, você Nath? quiser, até Bom, Nath? explico um pouquinho esses acentinhos que tem no meu nome, que são. Meu nome ele é harmonizado pela numerologia cabalística, né? Então as pessoas ficam mesmo, você não é a única pessoa, é Bonavigo, Bonavigo, porque tem um monte de acentos, né? Mas é simplesmente aí um ajustezinho que eu fiz o meu sobrenome. Enfim, estamos aqui com a maior alegria, né? Eu estou vendo uma galera super entusiasmada, alunos nossos seguidores, não é? Sim, sim, isso mesmo. Então, já que você começou a se apresentar, fala um pouco pra gente, assim, qual tem sido a sua missão antes da gente ir para as perguntas, né? Fala um pouquinho sobre essa missão de transformar a vida das pessoas, né? Como que surgiu isso, né? E realmente qual que é o público, né, em geral que você trabalha, né? Qual que é o objetivo, na verdade, do seu trabalho, no geral, assim, nas redes sociais, né, na sua metodologia, antes da gente partir para as perguntas. Fala um pouquinho. Pois é, Dalila, a minha vida toda, vamos dizer assim, profissionalmente, foi voltada para a educação. Eu comecei como professora de inglês, né? Depois com mais outras faculdades relacionadas com... Eu fiz pedagogia, psicopedagogia, depois fui para gestão escolar, acabei sendo diretora de escola durante 12 anos. Nossa, E eu estava nessa jornada, assim, sempre muito apaixonada pelo meu trabalho, mas teve uma fase da minha vida
E eu vou falar para você que eu já passei uns perrengues também com família, uma série de coisas, e isso me levou até muito para o lado da espiritualidade, no sentido de querer entender aquela coisa, por que eu, por que comigo, não é? Foram coisas assim, bem, marcas bem profundas mesmo. Mas chegou uma fase da minha vida que eu sentia que eu não tinha mais que estar lá onde eu estava. Mesmo tendo construído uma carreira, tudo, e eu tinha um trabalho muito sólido, bastante respeitado até, mas eu sentia que eu tinha que fazer alguma outra coisa, e eu não, isso foi me levando a um estado assim, eu não estava bem mais no que eu fazia. E eu comecei uma busca, sabe? Uma busca de autoconhecimento mesmo. Foi uma caminhada até que um dia eu fui assistir uma palestra sobre numerologia cabalística. E só uma curiosidade, a minha primeira faculdade foi de letras, né? Como eu falei, era professora de inglês, e eu quis fazer uma língua oriental junto, porque eu sempre fui apaixonada pela cultura oriental. E eu estudei justamente hebraico, fiz faculdade aqui na USP e tal. Então, a língua oriental que eu fiz na faculdade foi hebraico. Eu não tenho descendência nenhuma. Foi mesmo uma paixão à primeira vista pelas letrinhas hebraicas e tal. Então, isso foi um fato isolado, né? Lá no auge da minha mocidade, que eu entrei na faculdade com 17 anos, e já fiz essa escolha, né? Então, beleza, tal. Então, eu sempre fui muito ligada na cultura judaica, porque acabei estudando tudo isso, e de cabala pouco se sabia, era algo muito hermético, mas a gente sabia que na virada do milênio isso ia ter uma abertura. Isso eu já sabia desde o tempo que eu fazia faculdade. E aí falei, nossa, numerologia cabalística, né? Numerologia é uma coisa que sempre me chamou a atenção, assim como astrologia, todas essas ciências voltadas para o conhecimento. Falei, nossa, e cabalística? Ah, isso deve ser muito legal. E fui ver a palestra. E eu não sabia, mas naquele dia começava uma mudança muito significativa na minha vida. Né? Então, eu sempre falo para as pessoas, não menospreze um minuto da sua vida, porque às vezes uma decisão, naquele momento eu estava dirigindo, na hora que parou num semáforo, eu consegui anotar assim, na minha agenda do lado do carro um telefone, e isso fez com que eu agendasse a palestra, fosse, e ali começou toda uma mudança na minha vida, né? Assim, dali não foi um caminho muito longo, até eu fazer meu mapa, depois me matricular num curso com ainda o nosso saudoso professor Carlos Rosa, que não está mais nessa dimensão, mas que deixou um belo legado. E isso já tem 18 anos, Dalila. Eu me formei em 2004 e aí eu fui fazendo a minha transição, aí saí da minha carreira de educadora para continuar sendo educadora, né? Mas só que agora é a educação com outro foco, né? No sentido de ajudar as pessoas a se conhecerem melhor. Nossa. E aí, já puxando esse gancho, né, de se conhecerem melhor, mas afinal de contas, o que é a numerologia, né? De onde que surgiu tudo isso, né? Todo esse conhecimento, né? O que está por trás, enfim, desse conhecimento? Então, Dalila, a numerologia é uma ciência, né? Contrariando aí o que muita gente acha, é uma vertente do esoterismo. Eu fico assim até um pouco chateada às vezes quando eu escuto ou leio alguma coisa assim, porque ela é uma ciência, porque toda ciência você identifica
uma ciência por ela ser capaz de observar fatos, né? Você acompanha, você tem um campo de trabalho de observação. Então, ela é uma ciência exata. A numerologia é como se fosse a mística da matemática. Por quê? A gente, desde criança, aprendeu a lidar com os números do ponto de vista quantitativo, não é? O valor numérico, a gente, quando começou nossas noções de matemática, tal. Quando você olha para a numerologia, você vai ver os números do ponto de vista metafísico, extrafísico. Não mais com aquela conotação quantitativa, e sim com uma simbologia. Cada um deles traz uma personalidade, uma vibração, uma energia, um papel na vida da gente. E, assim, através dos números, a gente consegue acessar, vamos dizer assim, o nosso eu. Você vai me entender, você e toda a galera que está mais ligada às terapias, que está presente aqui, a gente sabe que nós temos o ego e o eu. O nosso ego é muito tangível, né? Assim, é muito fácil a gente, vamos dizer assim, compreender uma pessoa, saber o que ela passa, né? A gente é muito ego nessa vida. Mas e o eu? Cadê esse eu? A tua essência, aquilo que você se comprometeu um dia com, vamos dizer, com uma força superior de desempenhar aqui na Terra. Então, como eu digo para a minha audiência, para os meus alunos, Deus apostou em você. Você é um projeto único, exclusivo, singular, não tem uma cópia sua, é você. Então, você precisa descobrir quem você é de verdade, a que você veio a esse planeta e fazer isso acontecer. Só que, Dalila, a grande maioria das pessoas vive uma vida robótica. Eu falo para a galera, é a vida da rodinha do hamster, né? A pessoa vive naquele looping, muitas vezes não sabendo, não sei o que eu vim fazer aqui, eu não sou uma pessoa perdida. Então, a numerologia é essa ciência que, através dos números, vai te ajudar a desvendar de verdade, essencialmente, quem você é e qual é o teu papel aqui, sabe? Quem é você na fila do pão daqui do planeta? E muita gente não sabe de verdade quem é. E os números te contam isso. Então, então, assim, em quais aspectos, já posicionando esse gancho, em quais aspectos, então, ela pode nos nortear, já que ela fala muito quem eu sou, né? No aspecto profissional, no aspecto financeiro, ela vai nos nortear em quais aspectos, talvez, principais, assim, ou se são em Vou todos? te falar. Sim, a gente tem todo tipo de, vamos dizer, de encaminhamento, mas, assim, esse estudo que a gente faz, pessoal, é sempre através do nosso nome de nascimento e da nossa data de nascimento real. Porque você sabe que muitas pessoas, elas nasceram num dia, Sim. Principalmente quando as pessoas moram, né, às vezes no meio rural, tem mais dificuldade de acessar cartórios, tal. Nos documentos, elas têm uma data, mas, na verdade, elas nasceram em outra data. Então, para nós, o que importa é a data real e o nome original. As pessoas falam, mas eu fui adotada com 5 dias. Eu falo assim, qual foi o nome
mais próximo da sua primeira respiração. Ah, foi, tá. Então é esse que nós vamos estudar. Então é assim, é muito interessante, porque já no teu nome aparecem características muito fortes da sua personalidade, como você é internamente, que é o número de motivação, né, que vem da soma das vogais desse nome, como você é externamente, como as pessoas te veem, né? Lembrando que isso passa por cima do ego, tá? É o eu que as pessoas veem, é a energia, é aquela vibração que está ali em você. E, finalmente, ainda no nome, né, tem o número de expressão, que é a soma de tudo, e que é o nosso famoso branding, sabe? A marca que você deixa por onde você passa, aquele perfume que fica nos seus relacionamentos, tanto da sua vida profissional como na sua vida pessoal. Você tem um jeitão, uma marca que você tem. E aí você tem esse número que conta isso. Então, veja bem, só no nosso nome nós trazemos 3 números que falam muito da nossa personalidade, o interno, o externo e aquele que pega o mix dos 2 aspectos, né? Bom, aí na data de nascimento. A data de nascimento já nos dá também, vamos dizer, uma pista da trilha que a gente tem. A gente tem um roteiro para cumprir aqui. Muitas pessoas perderam vamos dizer, esse mapa, né? Não tem acesso a isso, não acham que estão vivendo a vida delas, mas às vezes elas estão vivendo a vida de uma outra pessoa. A vida que o pai quis que ela tivesse, enfim. E a data de nascimento nos dá esse caminho. O dia que a gente nasce, o dia do mês, por exemplo, eu nasci dia 26, né? Então, pessoas que nascem no dia 26 têm um jeito de pensar, de reagir. Eu falo que é como se fosse um sistema operacional, sabe? Que dia do mês que você nasceu, Dalila? Eu dia 12. Eu adoro o número 3. Eu não sei, talvez Você adora o número 3? Adoro o número 3. E eu nasci no dia 12 de agosto. Então posso falar um pouquinho sobre isso? Ela logo aí. Sim, claro. Então, você nasceu num dia que nós chamamos o dia da autoexpressão. Eu não sei se você gosta de artes, de artesanato. Eu já vi que você gosta de música, né? Gosta de cantar. Adoro artesanato, adoro teatro, adoro música. Eu sei que você gosta de dançar, porque eu vejo seus reels dançando com a sua filha. Enfim. Demais. Quem nasce no dia 12, nós vamos fazer uma sominha, tá? Porque a gente precisa sempre encontrar um número de 1 a 9 nesse caso. Então, 1 mais 2 dá exatamente 3. Esse é o teu número psíquico. Esse número que eu falei, que é como se fosse um sistema operacional. A pessoa roda daquele jeito. Vamos dizer assim, você... o teu jeito de ver a vida, sabe? Aquela coisa que... O teu padrão de mindset é muito ligado às artes, à comunicação, à expressão, à criatividade, que são coisas do número 3. Não é? É isso. E a tua própria expressão, você é uma pessoa assim que parece que você... De fato, você lembra uma atriz, no sentido, não, pelo amor de Deus, de desempenhar papel, mas assim, a forma como você, a sua postura, sabe? Perante a câmera, você desempenha muito bem, né? Então, um número psíquico 3. Eu tenho o número psíquico 8, porque 26, 2 mais 6 dá 8. Então, cada um de nós vai ter esse padrão mental
que é, a gente fala padrão mental, mas lógico que envolve muito também o emocional, porque é o jeitão da gente, né? Então, você já descobriu através da numerologia por que você é ligada no número 3? Porque você, para nós numerólogos, a gente vai falar assim, nossa, ela é um 3. Na verdade, a gente não é um número só, tá? Mas é uma linguagem entre numerólogos e identificar como aquela pessoa roda, né? Ah, ela é 3, ela gosta de artes, ela se comunica super bem. Então, isso já puxa um pouco para o lado profissional, não é? Interessante. É muito legal, adorei saber sobre isso. Se a gente tiver um tempinho no final, pessoal, talvez a Vanice dê aí alguns outros números para a gente, né, Vanice? Posso dar, sim. Agora, veja bem, você recebendo um paciente, aí quando você vai fazer a anamnese dele, você começa a ver os dados ali, você vê a data de nascimento dele. Ah, ele nasceu dia 13, ou dia 12, ou dia 21, ou dia 30. Se ele nasceu numa dessas datas, você vai ver que você já tem alguma coisa em comum com ele. Vocês têm o mesmo número psíquico, 3. O rapport que você vai ter com esse paciente já vai ser diferente. Você pode dizer assim, quer que eu deixe uma musiquinha de fundo aqui? Né? Já a coisa já vai amalgamar de um jeito diferente. Então, por isso que eu te disse que a numerologia ajuda muito em todas as abordagens terapêuticas, porque nós estamos ali para desvendar aquele paciente, aquele cliente, aquele consulente. Ele vai ser o nosso objeto de estudo. Então, tudo que for revelado é importante para a gente, não importa qual seja o nosso trabalho. A gente está ali para conhecer aquela pessoa. Então, é um conhecimento a mais, né? Eu acho assim bastante interessante. Conheço muita gente que utiliza isso na arquitetura, no direito, e a pessoa nem sabe, né? Mas você está lendo a pessoa, você está interpretando, né? Exatamente, muito interessante. Então, assim, eu não preciso ser terapeuta pelo que eu entendi, então não necessariamente eu preciso ser terapeuta para fazer, né, para ter esses conhecimentos. Eu posso utilizar na minha prática terapêutica. Mas, assim, a gente tem muita gente que não é terapeuta, ou que quer ser terapeuta, né, ou é paciente. Então, assim, é para qualquer um essa ferramenta, a pessoa pode utilizar no seu dia a dia, né, com seus familiares, enfim. Para quem é essa ferramenta, afinal? Pois é, a gente sempre indica a numerologia no princípio, né, vamos dizer assim, para autoconhecimento. Não é? A gente está aqui para tirar o melhor proveito da gente enquanto ser humano. Então, assim, para o seu desenvolvimento como ser humano, seu crescimento, seu aperfeiçoamento como pessoa mesmo. Então, muitas pessoas vêm para um curso de numerologia, Dalila, apenas, olha, praticamente como um hobby, porque gosta, porque tem uma simpatia pelos números, no sentido mais qualitativo, e porque querem se conhecer. Principalmente porque acontecem coisas na vida daquelas pessoas que elas não encontram uma explicação terrena, sabe? Por que acontece isso comigo? Por que eu tenho tantas perdas? Por que a minha vida não anda? Por que a minha vida financeira é travada? Enfim, são muitas queixas. E as pessoas falam, olha, eu já procurei saber de todo jeito, já fiz terapia, já fiz... Às vezes se encontra com a numerologia.
Então, assim, para muitas pessoas é a questão, de fato, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. E, Hum, posteriormente, elas se motivam a servir, a ajudar outras pessoas, tanto, vamos dizer assim, na família, com pessoas próximas, tal, quanto profissionalmente. Elas se tornam terapeutas, se tornam numerólogos, numerólogas, e começam a ganhar um dinheiro fazendo mapas pessoais, mapas empresariais. Mas, assim, eu acredito que a minha audiência nem sempre vem motivada para trabalhar. Sim, muitas pessoas já vêm com aquele foco, eu quero ser numerólogo. Mas muitas uhum, pessoas se encantam mesmo com as questões da espiritualidade, embora não tenha nada, nenhuma ligação com religião e com uhum. espiritualidade mesmo, né? Com você se conectar com o seu eu puro mesmo. Então, as pessoas vêm muito nesse foco. E não precisa saber nada de numerologia. A gente ensina tudo, né? Uhum. Interessante. Uma vez eu lembro assim que eu fiz, eu lembrei você falando sobre isso. Eu tinha uma empresa, né, uma outra empresa que não tinha nada a ver. E aí eu pedi para, eu encontrei na internet uma pessoa, uma numeróloga, né? E na época ela era até bem conhecida nos meios aí de televisão. E aí ela fez a nossa numerologia. Ah, e a empresa chamava assim MS Imports, alguma coisa assim, alguma coisa Machado, alguma coisa. Porque era eu e os três irmãos, e ela viu que o nosso sobrenome era de doação, né? Então não podia estar lá, porque todo mundo só queria dar. E realmente, né, assim, a gente queria dar para todo mundo aquelas coisas. Acabava que vinha muita gente pedindo, bora fazer parceria, e só querendo fazer parceria, né? E só venha nós, e o vosso reino nada, né? Então Era é muito bom para interessante, uma ONG, né? tá? Era bom para uma ONG. E assim, eu percebi que quando a gente mudou o nome, muita coisa mudou. Foi incrível isso, né? Muito interessante. E aí eu queria ter uma curiosidade para saber, né, em quais aspectos, já que a gente vai falar sobre esse bate-papo também é para falar sobre essa ferramenta com uma ferramenta também de análise, né? Em quais aspectos de vida, né, é, 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 como ela pode ser utilizada para análise, né? Em quais aspectos talvez ela pode ser utilizada para análise, a numerologia. Então, Dalila, a gente sempre vê essa vida aqui como uma escola, sabe? A gente não está aqui só a passeio, né? A gente veio para se aprimorar, para se aperfeiçoar. E a numerologia, ela vai desvendar o que você trouxe nesse nome e nessa data de nascimento. É uma revelação mesmo. Aí vem o quê? Tanto os seus talentos, suas habilidades, aquilo que você já veio pronta para fazer, né? Poxa, Uhum. Dalila veio já com o kit aí totalmente preparado para tais e tais coisas. Mas nós também trazemos imperfeições. Nós trazemos coisas que precisam ser acabadas, aperfeiçoadas. Nós trazemos ausências. Sabe, eu falo que é como se fosse uma mala de ferramenta, que às vezes você trouxe parafuso e não trouxe chave de fenda, não trouxe parafusadeira, trouxe o martelo e não trouxe prego, né? Então, quando você está aqui, você sente que tem umas folgas, umas coisas assim que você não consegue ajustar. Então, a numerologia abre esse segredo, vamos dizer, através dos seus números e vai revelar. O que você precisa fazer para você ser uma pessoa melhor?
sabe? Então, assim, vamos ver o que nós temos, o que nos falta, a gente vai fazer, eu brinco com os meus alunos, é o botox numerológico, né? A gente vai fazer um preenchimento, porque hoje em dia você sabe que pode-se gerar todo tipo de habilidade na nossa vida, a gente pode incorporar isso à nossa vida. Nós estamos vivendo na era da internet, com acesso a tanta coisa, né? Tanto conhecimento, educação online. Então, assim, vamos trazer esses aspectos faltantes para a gente. E também nós temos muitos excessos que aparecem no nosso mapa, aquilo que a gente faz demais, pessoas ansiosas demais, impulsivas demais, dependentes demais, sabe? São exageros dos números que também trazem aspectos de desequilíbrio. Então, tanto a falta quanto o exagero vai nos mostrar números em desequilíbrio. E no momento em que a gente se conhece através da numerologia, a gente vai fazer esses ajustes. Então, assim, a numerologia não faz milagre. A pessoa que se conhece através dos números vai começar o seu milagre, a sua reforma, né? Esse seu empreendimento. É muito importante você falar isso, né? Porque, na verdade, nada faz milagre, né? Se o outro não se mexer, né? É importante se ver, se autoanalisar, né? Se estudar, entender. E eu acho que deve ser muito interessante mesmo, né? Você fazer esse mapa. Mapa que chama? Mapa, né? Numerológico. Mapa numerológico cabalístico. Cabalístico. Quando você faz esse mapa, eu acredito que é importante, né, você ver o porquê você está nesse lugar, o porquê que você não está, quais que foram os caminhos que te desviaram, talvez, e aí você vai voltando, ou então, se não te desviaram, mas entender um pouco dessa questão, né, como você tem falado, porque esses porquês são muito frequentes em todos nós, né? Por que que eu sou assim? Por que que eu sou, né? Eu imagino que a pessoa que é procrastinadora, né? Eu acho que dá para entender, não dá para entender? Com certeza. A pessoa que é mais, tem uma tendência mais a depressiva, uma pessoa que nada dá certo, né? Talvez esses números deem um norte, né? E é muito interessante que essa ferramenta possa ser aprendida por qualquer pessoa, né? Muito legal. Não que seja uma regra, tá? Mas a gente até pode fazer uma brincadeirinha, assim, no bom sentido, para ficar mais claro para as pessoas. Se tiver alguém que esteja nos assistindo, que nasceu dia 7, dia 16, ou num dia como hoje, dia 25, essas pessoas elas têm um número psíquico 7, né? 7, 1 mais 6 do 16 dá 7, 2 mais 5 do 25 também dá 7. As pessoas que têm o número psíquico 7, elas caminham sempre para a sabedoria, então elas gostam muito de estudar, elas adoram conhecimento, cursos, tudo que é ligado ao desenvolvimento pessoal. Você deve ter muito aluno com o número psíquico 7. Só que elas têm uma... Minha tia-mãe, que é a pessoa que mais gosta de estudar, tem o número 7. Nasceu hoje. Olha aí, vamos ver se bate o que eu vou te falar. Com certeza vai. Essas pessoas, 7, elas gostam sempre de oferecer o melhor. Elas têm uma tendência ao perfeccionismo, sabe? Então, assim, não, Dalila, hoje eu não vou entrar na live com você porque eu não estou preparada. Deixa a tia se preparar mais, aí eu vou com você, porque daí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, eles, às vezes, é até um pontinho de desequilíbrio. Por essa preocupação exacerbada com entregar o melhor, né?
fazer tudo perfeito, não pode errar. Meu Deus, se eu errar, não, tudo tem que ser 100%. Aí Uhum. elas procrastinam. Então, é muito comum as pessoas com esse número psíquico 7 tenderem à procrastinação. É um desequilíbrio do 7, tá? Aí precisa ajustar. Aí eu falo, né, para os meus alunos, para as pessoas que eu faço mapa, olha, aquela frase que já virou clichê, mas explica muito bem, feito é melhor que perfeito. Vai e faz. Não fica esperando o carnaval chegar, você emagrecer, se aposentar, porque a vida urge, né? A gente aprendeu isso nesses últimos 2 anos, a vida é hoje, né? Não tem repetição. Então, vamos viver o dia, faz agora, você vai entregar o teu melhor. Então, eu encorajo a turma do 7 a ir para campo. Vamos lá, eles sabem disso, né? Então, já que você falou desse número psíquico, vamos falar um pouquinho aqui para as pessoas também sobre os outros, se der, só se Vamos. der, tá? Do número 1, do número 2, do primeiro dia do dia de nascimento, não é isso? Dia de É, nascimento. então, Tá. assim, a gente tem grupos, né? Grupos em que vamos dizer, o ponto comum dessas pessoas é o tal do número psíquico. Então, por exemplo, dia 1, 10, 19 e 28 é a turma do 1. Eles são todos iguais? Não. Há especificidades do dia 1, do dia 10, do dia 19, do dia 28, mas tem esse eixo comum, tá? Então, como é que é o 1? O 1 é aquele que bota um pezinho na frente do outro e vai em busca de. Ele é o cara da ação. Então, eu falo que a turma do 1 é gente que faz. Vai lá e faz. É o contrário do 7. Ai, não ficou bom. Ai, dane-se. Pelo menos eu fui lá e fiz. Então, são os grandes líderes, né? É a turma que sai na frente chamando. Vambora, é o Érico, dia 28. Sim. Entendeu? Vamos, Aham. galera. Vambora, né? Então, eles puxam os demais. Quando eles exageram um pouco nisso, eles viram mandões, até tiranos, porque aí é o exagero do 1, né? Mas é uma coisa natural neles. Então, eles aceitam bem uma chefia? Depende. Assim, em geral, eles têm uma certa dificuldade, porque eles gostam deles serem os líderes. Então, olha a dica. Será que a pessoa que nasce numa dessas datas não deveria buscar uma carreira solo, né? Ser um terapeuta, ser um profissional trabalhando por conta própria, ter o seu próprio negócio, porque é muito linha de frente. Eles adoram começar as coisas e têm uma certa dificuldade em acabar. Não tem acabativa, como eu falo para eles, né? Tem iniciativa, muita e pouca acabativa. Uhum. Aí a turma do Do 2, 2. né? O 2 tem uma coisa interessante que ele inclui o número 11, embora o número 11 seja um número mestre e tenha ainda algumas características mais dele mesmo. Mas então seria o 2, o 11, o 20 e o 29, que é um 11 também. Então, o 29 e o 11 ainda tem aí algumas características muito próprias, como hipersensibilidade, são pessoas até mais mediúnicas, sabe? Que nascem nessas datas. São excelentes terapeutas, viu? Porque eles enxergam além, né? Mas são todos muito sensíveis. É o grupo da sensibilidade, da diplomacia,
eles se preocupam em falar alguma coisa para você, como vou falar, sabe? E quando eles são muito ligados a esse número psíquico, eles são até mais pacientes, são agregadores. Dois tem a ver com união, né? União. Então, são pessoas mais de bastidores. Eles não gostam muito de linha de frente, não. Eles são mais reservados. Meu marido. Seu marido é de que dia? 11. 2? 11. 11? Ah, então. O 11, como eu te disse, ele é um pouco diferenciado, o 11 e o 29, né? Porque o 11 vem com um kit especial dentro desse grupo, que é do quê? É o cara visionário, intuitivo, catalisador de energias, né? Só dele ficar perto, as pessoas devem falar para ele: nossa, só de ficar perto de você já melhoro, já fico bem, né? Porque Verdade. ele catalisa. É interessante isso, né? O 11 tem uma conexão muito grande com, vamos dizer, com forças superiores, né? Com consciências. 11 e o 29. Mas Ele é muito meu marido. mas super sensível. Tudo que eu falei pode incluir também. Exato. A turma do 3, a gente já falou um pouquinho, né? Sim. Muito forte essa questão. E tem uma coisa que eu ainda não te falei do 3, são pessoas solares, sabe? Pessoas que chegam expandindo alegria, otimismo. Quem é número psíquico 3 gosta do lado belo da vida, né? O lado bonito da vida. Por isso o gosto pela arte. Quando você entra numa... Do lado que a pessoa que ela pode até ajudar, né? Pode até ajudar o outro que só olha para o negativo, mas não gosta muito de estar perto, né? É mesmo? Sim, eu sou assim, eu gosto de estar perto de pessoas que são negativas, que só olham para o negativo. Tem pessoas que olham para o negativo naquele momento, né? É um momento momentâneo. E tem outras pessoas que são realmente negativas, né? Mas eu sei que você é uma pessoa que vive o negativo olhando para o positivo. Porque o 3 é Exato, assim. Ele está exato. chorando porque aconteceu alguma coisa com ele, mas ao mesmo tempo ele começa a rir, e não é? E isso é Exato. uma virtude, é maravilhoso isso. O Exatamente. 3 tem a ver com a criança na numerologia, sabe? É como se o 1 tivesse uma ligação com o pai, o 2 com a mãe e o 3 com o filho. Então, é esse lado espontâneo, que chora e ri ao mesmo tempo, que gosta a vida é um parquinho de diversões, né? A gente vê assim no 3. Mas vamos lá, e a turma do 4? A turma do 4 é a turma do trabalho. Eles amam trabalhar, né? Então, 4, 13, 31, aí se inclui também o 22, do mesmo jeito que a gente falou do 11, o 22 também é o número mestre. Ele também ama trabalhar, quem nasce dia 22, só que ele tem um pensamento mais empreendedor que os outros, o 4, 13 e 31, não costumam ter, sabe? O 22, ele sempre pensa grande. E os outros, mas assim, todos amam trabalho, disciplina, ordem, né? O número 4 é o número que coloca disciplina no universo, as 4 fases da Lua, as 4 estações do ano, os quadrantes das horas. 4 é o quadrado, é o sinônimo da disciplina, né? Aí, assim, são pessoas que não gostam muito de mudanças, eles gostam de uma vida mais rotineira. Já o 5 é o oposto do 4. O 5 gosta de liberdade. Você faz assim com a mão, ó, você vê o número 5. Os 5 sentidos, né? Experimentar as situações, curtir a vida. O 5 é muito assim,
ele tem um espírito mais de aventura, de viver o presente, de gostar de vento no rosto, sabe? São pessoas muito joviais, né? Vanguardistas, gostam de novidades, de uma moda mais excêntrica. Então, são as pessoas que nasceram dia 5, dia 14 e dia 23. Grupo dos 6, né? Quem nasce dia 6, 15, 24 são os românticos. Eles amam casamento, família, as relações mais sérias, são pessoas muito responsáveis e eles têm como, vamos dizer assim, como lema a harmonia, o equilíbrio, né? Aquela balancinha da Libra, sabe? Então, assim, são excelentes terapeutas, porque eles visam sempre a harmonia, onde eles estão, com quem eles estão. Então, assim, e a gente está esse ano no ano 6, né? 2022 é um ano 6. Então, as pessoas que nasceram nesses dias, elas estão sentindo bastante a energia desse ano, né? E agora vem o mês 6 do ano 6, vou sentir Sim. mais ainda. Mas me aguardem, hein, galera? Eu vou falar lá no meu Instagram bastante sobre esse mês 6 dentro de um ano 6. Mas é E isso, são pessoas. ainda a Vanessa, é só você seguir, ó, o Instagram dela tá aqui em cima para vocês, aqui no Instagram. Ai, obrigada, Dalila. E tem bastante vídeo bacana no meu YouTube também. As pessoas vão me encontrar pelo meu próprio nome lá. Enfim, a turma do 7 a gente falou, né? Mas assim, eles são ávidos por conhecimento, também são excelentes terapeutas, por quê? Porque eles amam estudar, sabe, analisar. O 7 é assim, é o nerd da numerologia, né? Falou em estudo, é com eles mesmos, eles querem sempre se aperfeiçoar, estudar cada vez mais. Aí vem a turma do 8, que é o meu grupo, que são os materializadores, né? Eles têm uma necessidade de concretizar as coisas. Então, tudo sai do plano das ideias e vai virar uma verdade. Aquilo toma corpo, né? Então, são pessoas mais racionais, mais pé no chão, e tem uma ligação muito grande com justiça. Então, é muito comum pessoas que nascem no dia 8, 17, 26 quererem seguir a carreira de advocacia, direito. Tem uma ligação bem grande com justiça, com ética. A E minha filha é 7, minha filha Oi? Mariana. A minha Falhou um filha pouquinho. Maria. A sua Ah, filha, 17, ela isso. nasceu? Que É, legal! Eu sempre falo que tem dias que são muito especiais, são dias ótimos para se nascer. Um deles é o dia 17. São pessoas que é, nascem como estrela, assim, sabe? sim, sim. Muito legal. E a Interessante. turma do 9, que são os grandes doadores, como você falou, né? Generosos, quem nasce, né? 9, 18, 27. São pessoas assim que têm uma ligação muito forte com saúde, todo tipo de humanidade, sabe? É muito comum você ver um profissional da saúde que tenha um número 9 forte no mapa dele. Às vezes não é no dia que ele nasceu, mas vai aparecer numa outra posição bastante importante também. Então, assim, eles são os salvadores, vamos dizer, né? Eles gostam muito de animais, de natureza e procuram sempre servir, doar, são generosos. Olha, eu não sei se deu para fazer um painel. Muito, acho que foi excelente, né? Melhor do que encomenda, gente, tá? E ó, não estava planejado esse todo esse mapeamento, não, né? Essa, como é que fala? Esses mapas
como é que chama isso? Mapa Número psíquico? psíquico. Psíquico. E não estava É. previsto, tá, Não, gente? não Não. estava. E não Mas a estava gente planejado. gosta de presentear as pessoas com alguma coisa assim que faça uma diferença no dia delas, né? Eu espero que as pessoas tenham gostado, porque entrar numa live e ver só a gente conversando é diferente, né, Dalila? Quando você fala, poxa, hoje eu aprendi uma coisa bacana. É algo assim ainda muito no comecinho de tudo, mas já faz uma diferença. Muita diferença, Vanice. Eu quero muito te agradecer, assim, por tudo isso que você trouxe pra gente, né? Esse pedacinho, né, de conhecimento, que eu sei que deve ser enorme o conhecimento. Eu Sim, agora estou motivada a querer entender mais, ver mais, saber mais, né, sobre isso. E eu quero convidar as pessoas que não seguem ainda a Vanice para segui-la. Ó. O Instagram dela é Vanice com W, Bonavigo. Bonavigo. Não tem o nome dela, tem. É, Vanice, muito obrigada. Foi excelente, né? Toda a sua explanação. E eu queria, assim, que você trouxesse, assim, uma conclusão, né, para a gente, no geral, assim, de como que a gente pode, né, ver essa ferramenta, né, de como que a gente pode analisar essa ferramenta. Muita gente entrou agora, né? Muita gente entrou do meio para o final, assim, para você falar, né, uma conclusão de tudo isso, de como que a gente pode utilizar a numerologia, de como que ela pode nos ajudar na vida, né, como um todo, assim, e porque, né, ela é uma ferramenta também de prospecção, a gente não falou, eu acho que você falou aqui em algum momento sobre a prospecção, mas fala um pouquinho só para a gente finalizar a live. Olha, Dalila, eu sei que você trabalha com cura, não é? E é Exato. muito importante a gente, às vezes, através de um estudo numerológico, em que você vai prospectar. E, por exemplo, eu falei aqui de um número. Imagina que a gente tem 6 números fixos, fora outros que correspondem a ciclos da nossa vida, que são vários, né? Então, você situar aquele paciente, né, com os números que ele tem dentro de um determinado ciclo em que ele se encontra, isso muitas vezes traz até um conhecimento de alma dele que pode atender alguma questão de saúde que ele esteja vivendo. Às vezes, uma questão de ansiedade, de pânico, depressão. Tenho muitos alunos que, inclusive, vêm fazer o meu curso porque estão vivendo um quadro desse e eles veem histórias de outras pessoas contando, né, no perfil da gente. Enfim, então, assim, é mais uma forma de você se aproximar daquele ser e vê-lo, a essência, a luz da essência dele. Como eu disse para você no começo da live, a numerologia revela o eu. Ela, nesse momento, você derruba o ego, né? As pessoas acabam se enxergando naqueles números e, inclusive, admitindo que em algum momento elas saíram do melhor delas, elas saíram do caminho que Deus apostou que ela trilhasse. A gente veio aqui, cada um de nós, com algo para servir, porque se a gente não fizer isso, a gente sempre vai sentir um vazio. Deus colocou em você um talento, uma habilidade, uma aptidão que você tem e você precisa entregar isso. A gente Uhum. não pode sair daqui zerado, sabe? Então, acho que a numerologia mostra exatamente isso. Quem que você é? Qual é esse caminho que vem também da tua data de nascimento que você precisa trilhar? Ele vai mostrar o seu propósito de vida.
Depois aparece um número de missão, né? Qual é a tua missão? Esse legado que você tem que deixar. As pessoas vão lembrar de você quando você não estiver mais nesse mundo, através desse número de missão. Você deixou um legado. A minha missão é 11, para você ter uma ideia. Né? Então, quando esse número bateu forte em mim, foi aquele momento que eu ainda estava na escola e eu sentia que eu tinha que sair dali, que eu tinha que fazer alguma coisa, só que eu não sabia que coisa era essa, o que eu tinha que fazer. E aí eu comecei uma busca, né? Porque no primeiro momento você acha que você está enlouquecendo, depois você acha que você está... Cada um vem com um diagnóstico, né? Então, graças a Deus, eu entendi o que estava acontecendo comigo e parti para a ação, parti para ajustar esse meu caminho. E posso dizer para você que hoje eu tenho uma vida maravilhosa, porque eu sei que não... Claro, as pessoas acham que a gente não tem desafios, a gente tem, né, Dalila? Da nossa Diariamente jornada. só. E faz Né? parte, né, da nossa missão, os desafios, eles fazem parte, né? Claro! Uma pessoa que pode, independente de religião, mas é histórica, né? Quantos desafios Jesus teve para cumprir a sua missão, né? Jesus não teve para cumprir a Sim, sua missão. E ele só cumpriu graças aos grandes desafios que ele foi enfrentando, que ele foi, o jeito que ele foi lidando com todos esses desafios, né? Fez com que ele crescesse, fez com que ele hoje seja conhecido pelo seu legado de amor, mesmo no momento de maior sacrifício, né? exatamente. E você sabe de uma coisa? Aquela palestra que eu fui falando sobre numerologia cabalística me conquistou já assim de cara quando ele comentou tudo que tinha na Bíblia. Ele era um grande estudioso da Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, né? Falando sobre números, né? Sendo que tem, inclusive, um dos livros da Bíblia é sobre números, né? Lógico, é uma outra ótica, tal, mas tudo isso é muito cabalístico. E, inclusive, tem uma passagem de Mateus em que ele conta quando Jesus fez uma alteração no nome dos seus apóstolos, né? Como Pedro, que a princípio se chamava Simão, e ele renomeou como Pedro, para que ele Não. fosse forte, uma pedra, né? Uhum. Tadeu, que se chamava Lebeu, Jesus passou a chamá-lo de Tadeu, porque ele precisava daquela força, daquele nome. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque vem nos provar de que a numerologia é mesmo algo que data, segundo estudos que a gente tem, de 8.000 anos, né? Isso vem de civilizações antigas, passou pelos egípcios, pelos babilônios, né? Pelos caldeus, judeus. Então, assim, muitas civilizações antigas já usavam a numerologia. O que a gente não tem são tratados sobre isso, mas a gente tem evidências, né? E como a Bíblia é o grande livro da vida, eu acho interessante trazer para as pessoas que está tudo lá, né? Desde Gênesis, quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, Saraí para Sara, aquilo mudou todo o destino da humanidade. Você vê, com uma substituição de letras, né? Um ganhou uma letra, o outro perdeu uma letra. Isso é numerologia. Muito interessante. E o seu nome, por um acaso, foi você que modificou ou foram seus pais? Esses Não, acentos. foi eu harmonizei o meu nome. Aí já é um estudo bem avançado, né? De você
vamos dizer assim, você se prontifica a ser uma nova pessoa, né? Ainda ontem eu estava dando aula para minha mentoria e trouxe de novo a questão de Jacó, né? Jacó, depois de ter enfrentado o anjo da morte, ele recebeu um novo nome. Então, assim, a gente precisa assumir as mudanças necessárias da nossa vida para ser uma pessoa melhor, usar todo o nosso potencial. Aí sim, nós somos dignos até de nos renomearmos. Então, aí a gente faz uma harmonização, são uns ajustezinhos que a gente faz no nosso nome. Ele fica melhor, ele ganha uma nova expressão, sabe? Que vai funcionar junto com a nossa expressão original, que é para a vida toda, né? E isso é muito interessante. E a partir do momento que eu comecei a usar esse nome, nossa, aí então a minha vida mudou profundamente. Eu passei a ser, assim como Jacó passou a ser Israel, eu passei a ser uma outra pessoa. Isso é numerologia. Que interessante, Vanice, muito legal. Eu tô assim apaixonada agora Que por numerologia, bacana. querendo fazer meu mapa. Posso te fazer um convite? Pode, Posso fazer claro, a hora do jabá? Então, é que claro. agora no final de junho eu vou fazer um evento em que a gente vai ser uma semana de imersão em numerologia cabalística, mas assim, a nossa ideia é o de volta para o futuro, sabe? A gente ir lá nas profundezas para a gente poder entender o nosso presente e redesenhar o nosso futuro. Então, eu vou pedir para as pessoas que estiverem me acompanhando, inclusive você, eu vou ficar muito honrada se você Claro. puder acompanhar. Se quiserem estar comigo nessa semana, eu faço esse conteúdo gratuito, é a minha doação, né? E é a minha amostra grátis do meu trabalho, né? Pelo menos as pessoas podem ver como eu dou aula, como eu faço, tal, e talvez um dia decidirem fazer um curso comigo. Claro, gente, ó, tá todo mundo convidado para essa semana, né, que a Vanice vai fazer. Já comecem a segui-la. Vou de novo repetir o Instagram dela para quem não viu. Para quem não viu, tá aqui em cima, ó, mas eu sei que algumas de vocês têm um pouco de dificuldade com tecnologia e é assim mesmo. O Instagram dela é Vanice com W Bonavigo. Bonavigo. Isso, Bonavi. É, Ainda Bonavigo. não, nós não começamos com as inscrições, mas isso vai acontecer em breve. Mas já está todo mundo convidado em primeiríssima mão, porque esse evento ele nasceu hoje, a concepção dele foi hoje, hein? Que legal. Então, Vanice, muito obrigada. Com certeza eu vou, porque eu quero muito me aprofundar nesse assunto. Acho que é importante, né, para a gente, como você falou, para mim, né? Sim. Obrigada pela sua contribuição aqui para a minha audiência e para a sua, é claro, a sua que deve ser apaixonada e ainda mais por cada coisa que você fala. Muito obrigada por essa contribuição, né? Por esse novo olhar que você está despertando em todos nós, em mim, em todos nós. E realmente eu estou muito agradecida e muito feliz pela sua participação aqui no nosso Instagram. E é isso, né? A gente continua aí, a gente continua agora nos bastidores se comunicando. E quem sabe a gente não vai trocar também umas figurinhas aí no seu Instagram também, Sim, né? com certeza. Então, eu também quero te agradecer muitíssimo você, toda a audiência que teve com a gente hoje, seus alunos, meus alunos, nossos seguidores, né? E dizer para você que Francisco de Assis falava isso, né? Que aquele que doa é que tem que agradecer. Então, se eu pude entregar alguma coisa aqui hoje, eu agradeço muito, porque eu estou fazendo a minha missão, né? Eu estou aqui entregando aquilo que eu preciso fazer.
Então, eu que tenho que te agradecer muito, Tá bom. tá Ó, bom? então, tá muito agradecido. Gratidão a todos vocês que participaram da live de hoje. Gratidão à Vanice. E a gente vai seguir. Amanhã nós teremos live às 19 horas, tá bom, pessoal? Beijo, Vanice. Beijos. Deus, até Muito mais. obrigada. Tchau, Obrigada. gente.